Quem vai enfrentar Lula ou Haddad em 2026? Bolsonaro, Tarcísio, Michele. O jogo já começou e ninguém te contou os bastidores, mas eu vou. Olá, pessoal. Neste vídeo a gente vai mergulhar nas articulações da direita brasileira para as eleições presidenciais de 2026. Quais são os nomes mais fortes? Quem tem chance real de vencer? E o que a esquerda está fazendo diante de um cenário tão incerto? Fica comigo até o fim porque a análise de hoje está completa e com dados que você não encontra facilmente por aí. E claro, já vai curtindo e comentando para ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Vamos lá. Para começar, é fundamental entender que estamos vivendo um momento único. A esquerda brasileira, liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está com dificuldades para projetar um nome competitivo para sucedê-lo. O chamado Lula 3.0, ou seja, o terceiro mandato do petista, não empolgou nem sua base nem os setores neutros da sociedade. Há um desgaste evidente, e não apenas por conta da idade, mas pela condução do governo e pela falta de resultados expressivos em áreas como economia, segurança e política internacional. Nesse cenário, surgem dois problemas sérios para a esquerda. Primeiro, a ausência de um sucessor natural. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é o nome mais cotado, mas está longe de ser consenso até mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores. Segundo, o fracasso da atual gestão tem minado o entusiasmo da militância. É possível que a base da esquerda vá às urnas mais por obrigação do que por paixão. E você, já percebeu isso nas conversas do dia a dia? Enquanto isso, do outro lado do espectro, a direita vive um momento de reorganização. E ao contrário do que muitos pensam, esse processo não depende exclusivamente de Jair Messias Bolsonaro. É claro que o ex-presidente ainda é o principal nome da direita, carrega consigo um capital político impressionante e tem a lealdade de milhões de brasileiros. Mas há um fato que não pode ser ignorado. Ele pode não estar elegível em 2026. Seja por uma possível condenação, seja por manobras judiciais, há uma articulação clara e até explícita para afastá-lo do processo eleitoral. E, cá entre nós, você acredita mesmo que tudo isso é só coincidência? Essa possibilidade de Bolsonaro não disputar tem feito com que novas lideranças ganhem espaço. E aqui começamos a entrar na parte mais importante deste vídeo. Quais são os nomes viáveis da direita para disputar a presidência? Vamos a eles. Primeiro, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ex-ministro da Infraestrutura, técnico, discreto, gestor. Tarcísio tem se mostrado fiel a Bolsonaro, mas ao mesmo tempo tem agradado setores do centro e do mercado financeiro. É visto como um nome palatável, inclusive para quem não é bolsonarista raiz. Mas existe um problema. O Centrão desconfia da autonomia dele. Isso pode atrapalhar? Outro nome forte é Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Zema é liberal, tem uma gestão enxuta, tem boa aprovação e representa o Brasil do interior que trabalha. No entanto, enfrenta um problema grave. Não tem carisma popular. Zema tem uma linguagem que funciona bem em Minas, mas não se sabe como se sairia em um debate nacional. Ainda assim, é nome importante no jogo. Ronaldo Caiado também aparece como possibilidade. Governador de Goiás, político experiente, médico. Tem histórico de enfrentamento ao PT. Mas Caiado é uma figura polêmica dentro da própria direita. Já teve atritos com Bolsonaro e isso gera desconfiança entre os eleitores mais fiéis ao ex-presidente. E falando em nomes surpreendentes, a Ratinho Júnior, governador do Paraná. Jovem, com boa aprovação, boa relação com o agronegócio e com a população do sul do país. Ele não é do Partido Liberal, mas é próximo de vários nomes da direita. Seria um vice? Ou teria força para ser cabeça de chapa? Comenta aí. Você acha que Ratinho Júnior seria um bom candidato? Agora, uma figura que tem ganhado espaço sem sequer pedir por isso. Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama tem carisma, fala com clareza, representa os valores da família e tem um apelo popular fortíssimo, principalmente entre o eleitorado cristão e feminino. Muitos a veem como herdeira natural do bolsonarismo, mesmo sem ter experiência política direta. E justamente por isso agrada a setores do Centrão. Tem o sobrenome e o apelo, mas é mais moderada e flexível que o marido. E você, votaria nela?
Se você está gostando desse vídeo até aqui, já aproveita e compartilha com alguém que se interessa por política. É assim que a gente espalha uma informação de verdade, e não narrativa de jornal militante. Voltando ao tema. A direita, nesse momento, precisa decidir duas coisas com urgência. Primeiro, quem é o plano A? Segundo, qual é o plano B? E essa decisão não pode ser deixada para 2026. Precisa ser construída agora, com planejamento, alianças, fortalecimento regional e, principalmente, com unidade. E é nesse ponto que está o maior desafio. A direita precisa aprender com os erros do passado e entender que fragmentar-se é tudo o que a esquerda quer. Não adianta lançar 5 nomes e dividir a força eleitoral. É preciso construir uma candidatura robusta, sólida, com base ideológica clara, mas com capacidade de diálogo. E mais do que isso, é preciso que essa candidatura esteja preparada para enfrentar o sistema. E quando digo sistema, você sabe do que estou falando. Justiça parcial, imprensa militante, aparato estatal enviesado, perseguição política. Tudo isso já foi enfrentado por Bolsonaro. Quem vier na sequência terá que estar pronto para isso. E não vai ser fácil. Um dado importante: a direita tem crescido no Senado, tem consolidado bases nos estados e conquistado influência em diversas áreas estratégicas. A eleição de 2026 pode ser a chave para mudar a correlação de forças em Brasília, mas só se houver coesão. Por isso, nomes como Tarcísio e Michele são hoje os mais cotados. Tarcísio por ser gestor, técnico, respeitado. Michele por ser carismática, popular e herdeira de um legado. Não à toa já se especula uma chapa unindo os dois. Você acha que essa seria uma boa fórmula? O importante é entender. A esquerda está atenta. Sabe que a sua maior chance de vencer é se a direita se dividir. Sabe que precisa desqualificar Bolsonaro a qualquer custo. E sabe que, sem um adversário definido, pode manipular o jogo com mais facilidade. Portanto, este é o momento de nós, eleitores de direita, estarmos atentos. A escolha de um candidato não pode ser feita pela imprensa, nem pelo judiciário, nem pelo centrão. Precisa vir do povo, das bases, da força legítima de quem quer um Brasil com valores, com ordem, com justiça de verdade. Se você concorda com isso, deixa um comentário aqui. Diz qual nome da direita você gostaria de ver na presidência. Vamos fazer esse debate acontecer de forma honesta, respeitosa e com visão de futuro. E para fechar, um alerta. 2026 vai chegar mais rápido do que você imagina. E a construção de um projeto de poder sólido começa agora. Fique atento, se informe, se engaje. Porque a política não é um jogo de torcida, é um jogo de sobrevivência. E o Brasil precisa de você mais do que nunca. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente e compartilhe com quem precisa entender o cenário político de 2026. Vamos juntos construir um país melhor, com Deus, com pátria e com verdade. Até o próximo vídeo.